Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta e pedimos ao Senhor a Tua direção, a Tua bênção, a Tua proteção e a unção do Teu Espírito Santo para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Malaquias capítulo 2 e o verso 13, que é o verso central para a mensagem dessa manhã, diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Desde a semana passada que nós estamos estudando os textos de Malaquias, e esses textos eles têm uma característica que eu tenho mencionado para vocês. Malaquias, ao escrever, ele cria um auditório imaginário, e esse auditório se opõe a Deus, e o profeta transmite estas mensagens de Deus para esse auditório imaginário, pelo menos no texto. Mas o texto de Malaquias, a mensagem dele tem um alvo, que é o povo de Israel, começando pelos líderes que oficiavam no altar do sacerdócio. E aqui, a partir do verso 10 em diante, até o verso 16, tem um terceiro debate que Malaquias apresenta. E esse terceiro debate ele tem um tema. É o tema da fidelidade. Especialmente a fidelidade no casamento. Veja que, a partir do verso 10, ele começa com uma pergunta dizendo: não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? E aí, ele responde a pergunta dizendo: seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Aqui Malaquias está tratando de um problema específico. Os sacerdotes e os homens de Israel estavam abandonando as suas esposas e se casando com mulheres que não eram israelitas, mulheres que adoravam outros deuses. Ou seja, essa mensagem é específica para os homens de Israel que estavam abandonando suas esposas por motivos banais e se casando com esposas idólatras. Uma coisa precisa ficar clara aqui. Essa proibição de casamentos, ela não tinha motivação racial. A questão não era etnia. Que judeu não podia se casar com uma pessoa de outro país por causa de um motivo racial ou um motivo étnico. Mas a questão aqui era espiritual. Ou seja, os casamentos com pessoas de outras nações eram proibidos para manter a pureza religiosa, para manter a pureza da espiritualidade. Então, esse é o primeiro problema que aparece aqui, a partir do verso 10. E no verso 11, Malaquias aprofunda a advertência quando ele diz: Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário de Deus, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O verso 12 confirma aquilo que eu estou dizendo para vocês. O problema dos casamentos era a idolatria que vinha junto com as esposas de outros países. Essa idolatria praticada no meio do povo de Deus, essa idolatria diminuía, ou seja, filtrava a espiritualidade, o poder da palavra de Deus, ele ia sendo diminuído, ele ia desaparecendo à medida que esses casamentos eles se multiplicavam. Agora, observe, esses casamentos não autorizados, esses casamentos proibidos, eles faziam com que Deus não aceitasse a oferta dos sacerdotes. Isso aí já era um problema.
casamentos proibidos sendo realizados no meio do povo de Israel, já era um fator de decadência da espiritualidade. Mas eu vou convidar você para olhar para o texto de novo, e o texto menciona uma outra coisa aqui. Verso 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, o homem que estava se divorciando de sua esposa por motivo banal e se casando com uma esposa idólatra, esse homem seria banido do meio do povo de Deus. Esse problema em si já é suficiente para que Deus ficasse aborrecido. Mas o que o verso 13 diz, que é o verso que nós lemos aqui no início, é estarrecedor. O verso 13 diz que o altar, pode olhar na sua Bíblia aí, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. De sorte que Deus já não olha para a oferta e ele não aceita com prazer essa oferta que vem da mão de quem está oferecendo. Eu sempre me perguntei, quando eu olhei para o verso 13 do capítulo 2 de Malaquias, que choro, que gemido e que lágrimas são essas. Veja que o texto menciona três coisas. O altar tem lágrimas, tem choro e tem gemido. No momento de o que esse texto está querendo nos dizer? Vamos olhar para o contexto. Se aqui Malaquias está reprovando a atitude dos homens de Israel com respeito ao casamento, à infidelidade, então essas lágrimas aqui, esse choro e esse gemido, eles estão dando uma mensagem grave para nós. Ou seja, esses homens, além de serem infiéis às suas esposas, eles também eram violentos. Essas lágrimas, esse choro e esse gemido são resultado da violência na família. Esse texto é estarrecedor, ele revela uma verdade a respeito da condição espiritual dos homens de Israel. Eles eram infiéis, não apenas por causa do adultério ou por causa do abandono, mas eles eram infiéis por causa do maltrato. Essa é uma advertência grave. Essa é uma situação espiritual grave mencionada pelo profeta Malaquias. Homens que eram infiéis na aliança e que ainda se dispunham a maltratar e a serem violentos. E me permitam aprofundar mais um pouquinho aqui a compreensão do texto. Essas lágrimas, esse gemido e esse choro, não são apenas de mulheres violentadas ou abusadas. Essas lágrimas, esse choro e esse gemido, são também de crianças vítimas de abuso sexual. As práticas pagãs, no que diz respeito à sexualidade, eram muito baixas. E estas práticas estavam sendo introduzidas no meio do povo de Deus através do casamento com mulheres idólatras. Então veja que nessa parte de Malaquias tem aqui uma advertência a uma situação grave. As famílias do povo de Deus, além de estarem arruinados espiritualmente, estavam envolvidos numa violência íntima, sem precedentes. E através do profeta Malaquias, Deus estava reprovando essa infidelidade. Os versos seguintes, eles mantêm o padrão de Malaquias, com o auditório e o profeta fazendo perguntas e Deus dando respostas. Veja o verso 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Nessa parte aqui do texto, nós aprendemos que o casamento
ele é mais do que um contrato. Ele é mais do que um acordo. O casamento é um compromisso de vida. O casamento é um compromisso indissolúvel. A Bíblia diz que apenas morte ou adultério podem dissolver essa aliança. Fora disso, não existe outro motivo que dissolva essa aliança. A mensagem de Malaquias é um chamado de Deus para que homens e mulheres honrem, respeitem a aliança do casamento. Veja o que o final do verso 15 e o final do verso 16 diz. Olha aqui. Veja, o final do verso 15 diz: portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Fecho aqui com o verso 16, que diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, e aí o verso 16 termina com a mesma mensagem do verso 15, que diz: portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. O que nós aprendemos com esta mensagem é que a infidelidade conjugal não é apenas adultério, mas quando nós, homens ou mulheres, não somos dedicados ao cônjuge, ou seja, o marido que não é dedicado à esposa, a esposa que não é dedicada ao marido, o casal que não é dedicado aos filhos, a Bíblia entende isso como infidelidade. Quando nós não damos atenção, carinho, respeito, tempo, quando nós não cuidamos daquilo que Deus nos confiou, a Bíblia chama isso de infidelidade. Muitas pessoas podem até bater no peito dizendo: pô, eu nunca traí meu esposo, nunca traí minha esposa, e eu nunca passei por isso, mas se nós não dedicamos tempo, se não damos atenção, se nós não cultivamos o amor com palavras e com ações, nós não estamos sendo efetivamente fiéis ao casamento. E como o contexto aqui permite que a gente fale de família, eu posso dizer para vocês, quando o pai ou mãe só coloca os filhos no mundo, mas não cuida deles, isso é infidelidade. E Deus não aprova. Ninguém pode pensar em ser apenas um genitor ou uma genitora. Pais e mães precisam cuidar. E quando a Bíblia diz aqui no verso 15 e no verso 16, cuidai de vós mesmos, isso inclui a nossa família. E eu quero fazer um apelo para você. Para que você cuide do seu casamento, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Mas cuide da sua espiritualidade também. Porque se nós não formos pessoas de oração e estudo da palavra, nós cairemos. Nós não somos melhores porque temos um pouco mais de luz da verdade. Pelo contrário, talvez nós estejamos até mais vulneráveis. Mas o apelo de Malaquias aqui, para os sacerdotes e para os homens de Israel, é para que eles parassem de ser negligentes com sua família. E eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Em algum ponto da sua trajetória familiar, você foi negligente com sua esposa, com seus filhos, com seu marido? Nesse momento, você está sendo negligente. Você está sendo negligente com o tempo, sendo negligente com as ações. Será que se você dividisse melhor o seu tempo? Será que se você orasse por sua família? Será que se você desse atenção à sua família? Será que se você parasse um pouquinho para ouvir seus filhos, para ouvir sua esposa, para ouvir sua família, será que isso não faria diferença? Muitas vezes, nós rotulamos ou conceituamos a infidelidade apenas como adultério. Mas eu vou dizer uma verdade para vocês. Se hoje você não é uma pessoa dedicada à sua família, atenciosa, carinhosa, comprometida, o céu olha para isso como infidelidade. E eu quero convidar você a ser fiel
a ser dedicado, a ser amoroso, a ser atencioso, a ser comprometido com sua família. A minha expectativa, a minha oração é que você atenda esse apelo nessa manhã. Se você estiver com seus filhos, com seu marido, com seu esposo, eu queria convidar você para essa última oração, vocês fizessem de mãos dadas. Se você estiver sozinho em casa, se apega com o Espírito Santo e pede a Deus nesse momento para que o Espírito Santo repouse sobre o seu lar. Para que o seu lar seja um lugar de fidelidade, seja um lugar de paz, seja um lugar onde o Espírito Santo habita, seja um lugar onde os anjos têm prazer em estar. Esse é o objetivo. Feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor arrependidos, pedindo perdão, porque esse é um pecado que está no meio do teu povo. A negligência com a esposa, com o esposo, com os filhos. Essa infidelidade que parece superficial, mas que machuca tanto o coração de Deus. Nós te pedimos perdão por ela. Nós pedimos que teu Espírito Santo visite os lares dos nossos irmãos nessa manhã. Daqueles que estão assistindo à transmissão. E daqueles que por alguma razão não podem estar juntos aqui. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que perdoe os negligentes e que restaure estes lares. Nós te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém.